Marcos, no capítulo 4, versículo de número 41. Marcos 4, 41. Convido você a se colocar de pé, em reverência a essa leitura da palavra de Deus. Marcos 4, 41. Nós vamos ler o último versículo e, se Deus quiser, a gente hoje ainda consegue expor toda essa passagem. Aí você já está lendo o final daquela passagem onde os discípulos estão ali enfrentando aquela tempestade e Jesus está no barco. Vamos ler o versículo 41 todos. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Você pode repetir a pergunta dos discípulos? Quem é este? Aplica em nossos corações, Senhor, a Tua palavra. Fala, ó Deus, nessa manhã, através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Traz a iluminação que precisamos, ó Deus. Revela, através das Sagradas Escrituras, Teu propósito, Tua vontade, direções para a nossa vida. Edifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade no seu lugar. O interesse de Marcos era que ele pudesse apresentar de maneira muito objetiva cada uma das passagens e os outros evangelhos exploram com mais profundidade. Esse é o motivo também que a gente faz questão de passar nessa velocidade o próprio texto, porque, por exemplo, nesse texto nós vamos ver esse dia na vida de Jesus. Então é um dia na vida de Jesus, tanto é que na última passagem da tempestade, você vai chegar lá e você vai ler que ao final daquele dia. Então nós vamos hoje estudar essa experiência, estarmos juntos com o Senhor Jesus. Amém? O primeiro versículo do capítulo 4 diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez. Irmãos, o ensino de Jesus é a atividade principal de Jesus. O livro de Marcos poderia certamente ser resumido muito na atividade de ensino de Jesus, e todas as outras coisas estão acontecendo ao redor disso. Tudo acontece ao redor da atividade de ensino. Jesus é um mestre da palavra. Para ensinar. Ensina. E nisso tem as conversas, nisso os milagres vão acontecendo. No caminho de um lugar onde ele está ensinando para outro, acontecem as atividades. Então, essa é a atividade. Toda hora que você lê, está assim, Jesus está ensinando. E, mais uma vez, eu volto a lembrar da importância do ministério de ensino da igreja. Isso não é uma equipe na igreja, isso é a própria atividade da igreja. Você vem para estudar a palavra, você vem para ensinar a palavra, você vive para isso, você vive para compartilhar a palavra. E ao redor da sua vida, todas as coisas vão estar acontecendo. Assim é a vida na nova aliança. Ele fala beira-mar, né? Fecharam as portas na sinagoga e agora ele vai para a beira da praia e reúne aquelas pessoas todas lá na beira da praia. Agora o espaço é maior, a sinagoga não cabia tanta gente. Não tem problema se fechar as portas para o Senhor Jesus na sinagoga. Deus abriu portas maiores para a pregação do Evangelho. E de uma estratégia incrível, coloca um barco, de cima do barco ele fala a favor do vento, o vento propaga a voz, e agora todos estão ali ouvindo a pregação, é assim a técnica. Ele, nesse momento, ele ainda fala, não dessa maneira, assim, você vai ver que ele vai alternar isso. Ora ele prega no barco, ora o barco está apenas ali para ser a estratégia de fuga, né? Porque a multidão era enorme, e agora ele não tem como passar mais no meio da multidão, então a estratégia dele foi colocar o barquinho ali, porque pelo lado da água ele consegue passar pelo barquinho e escapar dali e sair do meio da multidão. Isso que vai levar ao último evento dessa passagem aqui. Então, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo, o quê? Estava à beira-mar, na praia. E assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia... O que é que ele dizia?
Só um minutinho, pode tirar do retorno a minha voz. Está sem. Eu estou sentindo, não sei se está muito abafado aí fora. Agora, tem alguma coisa que está no retorno aqui, mas tudo bem, é só porque fica competindo aqui na hora que eu falo, a voz. Repetem aí, gente. Então, o que aconteceu? Eles estavam ali, ensinava muitas coisas por parábolas. E durante seu ensino dizia... Deixa eu falar sobre parábolas, antes de entrar aqui no que ele estava falando. O que é uma parábola? É uma história, é uma ficção, mas com os seus valores e princípios todos verdadeiros. Ele cria uma história para ilustrar o seu argumento. Isso era uma parábola. Já existia essa técnica, Jesus usou essa técnica ali, é usada até hoje, quando você quer falar de uma verdade, você pode criar uma história para que a pessoa entenda. E ele explicava anteriormente que ele iria dizer uma parábola. As pessoas percebiam que aquela história era uma parábola, para ele contar sobre as verdades do reino de Deus. Ok? E ele vai falar agora, a partir do versículo 3, sobre a parábola do semeador. Muito importante isso. Jesus sabia se conectar como ninguém à mente e ao coração das pessoas, porque essa vida agropastoril era o estilo de vida deles. E ali eles agora estão ouvindo coisas que têm a ver com a vida deles. Então, nada mais natural de se conversar como o Senhor estava conversando com eles. Pode não fazer sentido para mim e para você, né? Para eu e você, porque nós estamos aqui na cidade grande, né? Não entendemos de muita coisa, né? Eu ainda tive vivência no interior, né? Minha família é lá de Saluá, né? A cidade mais bonita do Brasil, do interior de Pernambuco, né? É a Massachusetts brasileira, né? Não, é bonitona, né? Não, ali. Então, onde é que vocês forem lá, não percam essa oportunidade, né? Lá tem um parque de diversões incrível, não é não? Lá tem um parque aquático, né? Não é não? E tem um Jurassic Park, vocês sabiam disso? É incrível, procurem, pesquisem, é um sucesso danado, rapaz. É a Disney do Brasil. Não percam, vão lá em Saluá. Pela convivência no interior, eu conheço assim muitas dessas coisas, dessas figuras e dessas ilustrações, pela vivência deles também. Então, ele usa esse tipo de técnica para alcançar o coração das pessoas. Essa parábola é maravilhosa. Ela diz assim, escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Vamos ler do 5 até o versículo 9, toda a igreja lendo já? Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Eu não vou explicar agora, porque quem vai explicar essa parábola é o próprio Senhor Jesus daqui a pouco. Ele mesmo traz a explicação e você vai ler a própria explicação dele, que certamente é 1000 vezes melhor do que a minha. Mas entre a leitura da parábola e a explicação da parábola, tem uma outra coisa que a gente precisa ler aí. É o versículo 10, a partir do versículo 10, que diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e sejam perdoados. Esse é um texto que traz sempre muita dúvida na cabeça das pessoas, né? Nós temos duas explicações com relação a isso aqui. A primeira é que nas Sagradas Escrituras já apareceram textos assim, em que os inimigos de Deus, aqueles que
tomaram a decisão no seu coração de fecharem o seu coração e se tornarem inimigos de Deus, eles têm o desejo deles satisfeitos por Deus. Deus endurece ainda mais o coração deles. Assim foi com Faraó. Deus endurece o coração dos seus adversários. Deus endurece, é a consequência desse tipo de apostasia, desse tipo de inimizade contra Deus. Deus a endurece ainda mais o coração. Já vou aplicar algo aqui, dentro da cultura popular evangélica, há uma ideia que Deus escuta todas as orações. Deus não escuta todas as orações. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Por exemplo, se o marido ele não trata a esposa como Cristo trataria, as suas orações são interrompidas, a Bíblia fala. Então Deus não escuta todas as orações. Eu sei que é uma frase bonita, é uma frase que cabe bem nesse espírito do nosso tempo, né? Onde não existe confrontação de verdade com nada, onde as pessoas... Mas Deus resiste ao coração de Faraó. Deus endurece o coração de Faraó. E as pessoas que caminham longe de Cristo, tomara que elas não tenham as suas orações respondidas dessa maneira, os seus desejos respondidos dessa maneira. Que a pior coisa que tem é alguém que quer fechar o seu coração contra Deus, deseja isso, vai ter o próprio Deus que vai fechar o seu coração. É isso que ele está falando. Ele está falando de parábolas para que as pessoas não entendam, para que o seu povo entenda, para que os seus eleitos entendam, mas para que outros não tenham, e aquilo sirva ainda de condenação sobre a vida das pessoas. Porque é isso que o texto está falando aqui. Ouvindo ouçam, e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Certamente, essa é uma das explicações onde em toda a Bíblia acontecem várias experiências como essas, dessas pessoas que rejeitam o Evangelho e acabam fechando o seu coração e perdendo o seu coração. Lembre-se que na passagem anterior houve a discussão qual é o pecado que não é perdoado. Nós estudamos isso domingo passado, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é um pecado que o Deus, certamente, a consequência disso é fechar o coração dessa pessoa. Alguém que atribui a Cristo, né? Atribui, dizendo que é Satanás que está fazendo no lugar de Cristo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Sigamos, versículo de número 13. Então Jesus lhe perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O Senhor Jesus está falando aqui algo. Como é que vocês não compreendem isso? Ou então, vocês precisam compreender, é importante. A gente precisa fazer um esforço de compreender as Sagradas Escrituras. Não só pelo desafio do texto histórico distante da nossa época, que precisa ser feita uma tradução com as palavras do nosso tempo, mas a maneira e a profundidade espiritual como é feita precisa de discernimento. Há necessidade de discernimento espiritual para se ler as Sagradas Escrituras. E você peça isso a Deus, amém? Que o Senhor dá, peça a sabedoria que o Senhor dá. E ele até provoca ele, você vê que ele fica assim, né? Porque ele é um presente muito grande dado ao seu povo, e seu povo não utiliza, e o seu povo não crê. Mexe isso com ele. No texto anterior, no capítulo 3, fala que o Senhor ficou indignado, entristecido com a maneira como estavam lidando com o ministério dele, pensando ele uma coisa completamente diferente do que ele era. Aqui ele volta a se mostrar indignado nessas perguntas, porque a oferta dessa palavra é muito grande. E assim, a pessoa mais simples do mundo, ela pode compreender a palavra de Deus, né? Quantas vezes você viu uma pessoa que não teve uma educação formal, né, uma instrução, que eu quero dizer, formal, né, numa boa escola, numa boa universidade, mas pega o texto bíblico, é um profundo conhecedor de teologia bíblica. Às vezes me assusta assim, como ele é um profundo conhecedor, me assusta no bom sentido, de teologia bíblica. Então, esse é um desafio para mim e para você, gente. Nós precisamos
estudar, ouvir, ler a palavra de Deus, guardar ela no nosso coração, porque vai chegar um momento em que vai fazer falta. Ou nós vamos precisar colher na nossa experiência a importância dela na nossa vida. Vai chegar esse momento. Aqui na passagem chega. Daqui a pouco chega esse momento. E aí vamos seguir. Versículo 14, o semeador semeia a palavra. Ele é a explicação de Jesus. Então, você quer entender o que era a parábola do semeador? Vamos fazer o seguinte, vamos ler versículo 14 em diante. Vamos ler a explicação. Ela vai até o versículo de número 20. Vamos ler. Leia pausadamente e preste atenção que é o próprio Senhor Jesus explicando a palavra. O semeador semeia a palavra. Para só um pouquinho, para não passar direto. Volta um pouquinho, a explicação. Estes são, a semente caiu na beira do caminho. O semeador está semeando. O pregador pode ser um semeador porque é Deus que está semeando. Então, o semeador é Deus, em última análise. Ele que é o semeador. O terreno é o nosso coração. Corações que recebem, ou corações que são superficiais, ou coração apressados. Ou que tipo de coração é o seu? Esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada. Quando era colocada, quem lembra de uma terra arada, né? Tem o caminho e tem um lugar onde você coloca a semente. Em vez de cair no lugar da semente, cai no caminho, cai ao lado do arado. Bem, essa semente pode cair também enquanto eles estão lançando, ela vai caindo e vai caindo ao redor. Não cai no lugar que deveria cair. Vem Satanás e tira a palavra semeada no coração. Às vezes as pessoas estão passando por aqui. Às vezes a pessoa aceita um convite, o filho chama, o amigo chama, o vizinho chama. E às vezes ele vai porque ele não sabe nem dizer um não, assim, vai e escuta e não está com o coração aberto para a palavra. Estou dando um exemplo aqui prático, né? Às vezes é a gente que está na igreja como alguém que está só na passagem, só num caminho passando aqui, pode estar anos, mas a palavra não está caindo no lugar certo, o coração não está aberto. Ele às vezes vem e fala assim, eu venho porque os pregadores pregam bem, gosto da música que canta. Minha mãe dizia para a gente ir domingo para a igreja, e a palavra não está entrando nada, gente. E há uma ação satânica nisso, é isso que precisa ser entendido. Há uma batalha espiritual. Não pense que isso é uma coisa só da sua escolha. Eu escolho quando eu quiser ser crente, eu vou ser. Não, gente, há forças titânicas poderosas, superiores às forças humanas, que estão competindo com você para lhe levar para o céu ou para o inferno. Veja como isso é sério, gente. Satanás vem lá e tira a palavra semeada. Hein? Você passa na sua cabeça assim como isso pode ser aplicado no dia a dia, como a palavra não se torna profunda. Vamos continuar lendo. 16. Toda a igreja. E estes... Bem, o solo rochoso, né, que a gente leu agora, não tem profundidade, não tem raiz, chegam as primeiras adversidades, a pessoa abandona. Quantas vezes eu já vi isso? E a igreja, gente, às vezes ela cria umas estratégias de trazer pessoas, sabe? E a estratégia de trazer pessoas é claro que a igreja é um lugar onde a gente vai falar com relação às necessidades das pessoas, problemas. Mas quando uma pessoa vem desconectada de Deus, desconectada de Cristo, e só quer uma resposta imediata, só quer um alívio imediato, ela só quer aqui ou sentir uma emoção, ou que o problema dela seja resolvido, entendeu? É uma semente muito, muito superficial.
Vem uma angústia, vem uma dificuldade, arranca isso da vida. A gente precisa de profundidade dessa semente no coração das pessoas, né? E logo se escandalizam, né? Então, esse escândalo é a reação dela aos problemas, às dificuldades. Elas impactam as pessoas de tal forma que arrancam as pessoas do problema, arrancam as pessoas da igreja, as pessoas do caminho. Vamos lá, 18 em diante. Igreja, os outros... Vamos ler essas três coisas, porque ele fala assim, preocupações, tal, são três coisas. Vamos todos ler bem alto, novamente. As preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Gente, quando a gente se dedica mais ao mundo do que a palavra de Deus, o evangelho ele vai secar dentro do nosso coração. Se o seu sonho está com a fascinação da riqueza, se você está apostando a sua vida, querendo converter tudo para essas coisas, para as preocupações desse mundo, para as ambições, você tem um concorrente à palavra no seu coração. Não há nada de errado alguém ser uma pessoa competente, uma pessoa proativa, uma pessoa que pode, através do seu trabalho, acumular bens. Não há problema nenhum, nada disso é incompatível. O problema é se você fizer disso a razão da sua vida. Esse é um dos estilos de vida mais superficiais que pode existir. Na verdade, é extremamente superficial correr atrás dessas coisas. Você pode ter todas essas coisas, mas do ponto de vista da alma, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do espírito, você pode ter uma das vidas mais miseráveis que possa existir por correr só atrás dessas coisas. Já disseram, né? O adágio popular. Uma vez eu conheci uma pessoa tão rica, tão pobre, que ela só tinha dinheiro. Né? Porque imagina você ter algo que não tem nada a ver com interioridade, com caráter, nada a ver com algo enriquecedor internamente. Então, o desafio é que o evangelho seja a fonte sua de conhecimento, de propósito, de mudança de toda a sua interioridade e mente. Vamos seguir no texto, versículo 20. Então, os nossos corações recebendo a palavra. Você hoje aqui, fazendo esse é o dia que você tem que receber essa palavra. Amém? E toda vez que você abre a Bíblia, ali recebendo a palavra. E domingo que vem, recebendo a palavra. E no grupo de vida, recebendo a palavra. E quando você estiver fazendo esse devocional, recebendo a palavra, e ela vai frutificar. Algumas pessoas falam, tem logo um cálculo assim, né? Porque faz um cálculo muito carnal, humano, né? Não, nem sequer tem nada sobrenatural nessa passagem aqui, gente. Porque há sementes naquele vale próspero ali, que quando você planta, produz essa quantidade de frutos, ou de outras sementes. São 100, multiplicado por 100. Né? Então, a gente olha assim, a gente fica com o olho grande, fala, pensa logo em coisas materiais. Tem pregador da prosperidade que usa esse texto, gente, para falar de que você vai ficar mais rico e milionário com esse texto. O que a gente está querendo dizer é que todas essas verdades do Evangelho, elas vão ter a colheita maravilhosa, que é aquele tipo de solo que eles conheciam, que chegava a dar 100 frutos por uma semente, isso vai acontecer na sua vida. Quando eles ouviram isso, eles lembraram é chamado de Vale Fértil daquela região. Eles ouviram isso e falaram assim, meu Deus do céu, vai ser tão próspero quanto o Vale Fértil. Eu quero isso na minha vida. Eu quero isso, eu entendi agora que minha interioridade está isso. Quem se afasta de Deus não tem isso. Quem se afasta de Deus é um deserto, a interioridade. Pode ter uma porção de informação, pode ser um nerd, pode saber de muita coisa. Quem se afasta disso é um vale infértil dentro dele.
pode receber os elogios de ser um excelente profissional, pode fazer assim uma live para ganhar dinheiro, ensinar uma porção de coisa para se fazer. Se a semente do evangelho não entra, é um deserto espiritual dentro dele. Mas se você quer ver o vale fértil espiritual, se você quer ver esses rios de águas vivas fluindo dentro de você, semeie o evangelho, receba a semente de Jesus, que você vai ver o que vai acontecer. Inclusive é geracional. Gerações serão impactadas pela sua vida, fruto dessa semente no seu coração. Amém? Sigamos na leitura. Ele vai passar agora para outra parábola, versículo 21. Leamos. Continua. Só um minutinho agora. Ele está falando da importância que esse ministério, o ministério da palavra, que o evangelho, a sua obra, sejam colocadas em lugares onde o maior número de pessoas possam ver. Isso precisa ser uma prioridade no nosso trabalho. Isso precisa ser levado como algo que não pode ficar escondido. Tanto a consequência da palavra na sua vida vai produzir coisas que serão testemunho público, amém? Deus vai transformar a sua vida, amém? Você não é mais a mesma pessoa que você era quando você recebeu, você já é outra pessoa para a glória de Deus, amém? Isso é uma evidência, isso evidencia você, mas também intencionalmente a gente precisa ir colocando o evangelho nesses espaços onde a gente puder. Não é uma coisa em segundo lugar, é a prioridade da pregação e da atividade. Isso precisa ser colocado em primeiro lugar. Amém? Aí leia o versículo 22 em diante. Amém? Porque não há... Continue. Vejam só, irmãos, vamos ler o versículo 25, que aí conclui a parábola. 25. Havia ali, gente, um problema, é que pessoas estavam julgando a pregação do Evangelho, estavam dificultando a pregação do Evangelho, certo? Esse é um primeiro julgamento que a gente tem que ter cuidado, que não subestime a oposição ao Evangelho que existe. Nós precisamos entender isso. E recairá uma colheita muito triste para essas pessoas que se levantam contra o Evangelho. Mas também a gente tem que parar de julgar o efeito do Evangelho na vida das pessoas. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós subestimamos o poder da palavra no coração das pessoas. E aí a gente já começa a fazer julgamentos. E os nossos julgamentos podem impedir um irmão ou irmã de crescer, que hoje ainda é muito imaturo, ainda está muito no início da jornada. Esse não é um lugar para esse tipo de julgamentos, meus irmãos. A gente não foi chamado por Deus para ser essas pessoas que vão impedir as pessoas de ouvirem e crescerem na palavra. Amém? De repente, há coisas que são difíceis da gente ainda entender, há testemunhos que ainda não foram consolidados. O que é uma vida de um novo convertido, gente? Você leva para um grupo de vida, ele vai falar e ele vai conversar, só um palavrão na hora. Né? Ele fala palavrão de manhã, de tarde e de noite. É claro, você deixa ele bem à vontade, mas sai um palavrão na hora. Você não educou a sua família para alguém falar um palavrão na sua casa. Mas você, naquela reunião, você tem que entender. E você tem que parar de ser um cara que vai ali constrangê-lo
porque ele saiu, eu tenho, a não ser que ele seja muito fora da realidade, mas ele até estava tentando se controlar ali e sai um negócio. Às vezes, você torna essa pessoa como uma pessoa tão imerecedora de estar naquele grupo, sabe? De não estar ali. Não julguemos as pessoas, não. E tem que ter paciência. Amém, gente? Tem que ter paciência. Eu costumo dizer que, eu falo aqui, né, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque todo mundo, eu cheguei assim, todo mundo que chegou no Evangelho chegou arrebentado, gente. Imagina todas as compulsões, todos os pecados que as pessoas entram e chegam aqui. Aí as pessoas apontam os seus julgamentos para uma obra que vai acontecer na vida dessas pessoas, e Deus vai transformar. E a igreja, principalmente nas cartas de Paulo, né, e Cristo estabelece também a maneira de disciplinar pessoas, né, Mateus capítulo 18, por exemplo, nós temos um conjunto de recursos para disciplinar a igreja, que, se for feito biblicamente, as pessoas vão ser disciplinadas nessas questões, não farão mal umas às outras, que esse é o perigo que poderia acontecer, ter um lobo no meio da igreja, ter um Dom Juan que está aqui conquistando o coração das irmãs na igreja, e os lobos estão dentro da igreja. E aí você tem toda uma disciplina para evitar que corações desse nível dentro da igreja façam mal à igreja. Amém, gente? Por outro lado, o nosso coração tem que ser bem abertão para receber as pessoas que querem conhecer a palavra. Porque quem estava fechando a porta eram os fariseus, que estavam julgando o Senhor Jesus. Julgaram o Senhor Jesus dizendo que era obra de Satanás, você imagina. Então, esse nosso coração, ele precisa ter cuidado. E se nós formos generosos, seremos acrescentados ainda mais. Amém, gente? Olha aí. Mas se formos julgadores, também receberemos também sobre o nosso julgamento um fardo ainda maior ainda, uma medida pior sobre a nossa vida. Uma igreja graciosa, essa talvez seja a melhor palavra, é uma igreja que vai crescer. Uma igreja graciosa, entenda, não estou falando libertina não, viu, gente? Estou falando uma igreja graciosa. Ela certamente, um grupo de vida gracioso, crentes graciosos, nessa medida que a gente está falando aqui, a medida será aumentada, em nome de Jesus. Amém? Seja um evangelista nessa porção aí, que Deus vai te usar muito. Versículo 25, bora lá. Versículo 25 em diante. Bem, versículo 26 é o que eu queria. Obrigado. Vamos lá, vamos ler. Versículo 26 em diante. Depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. Ele está usando, tudo tem a ver com a pregação da palavra, tudo tem a ver com a semeadura do evangelho no coração das pessoas. A parábola da luz é sobre a prioridade da parábola, a parábola da semente, do julgamento tem a ver de como se lida com a palavra, e agora a parábola da semente, que só está explicando na prática como é que é essa multiplicação. Então, você viu ali que vem a semente, a espiga, ele fala de todo o processo natural de crescimento, ele está explicando, continua falando dessa parábola. E aí ele chega na parábola tão conhecida do grão de mostarda, versículo 30, leamos. Ele está explicando o efeito, a duração, o tempo que gasta esse trabalho. Então, ele começa muito pequenininho. Não tenha medo disso. No discipulado, sabe?
ele é uma sementezinha no coração da pessoa, mas vai crescer, amém, gente? E nos seus filhos, nos nossos filhos, uma sementezinha que está ali, mas vai crescer, amém, gente? Na plantação de uma igreja, uma sementinha vai crescer. Por isso que quando a gente enviou metade da igreja para abrir Boa Viagem, essa era uma palavra que estava no meu coração. Tem problema com o número não, gente. Vamos enviar, vamos abrir outra igreja, vamos enviar todo mundo, porque o Senhor confirma através do crescimento. Amém, gente? Aí Deus mandou vocês aí, amém? Então estamos aqui hoje louvando ao Senhor por isso. Então, ela cresce, a palavra cresce, a igreja cresce, é assim, os valores crescem dentro da gente, os princípios do Evangelho crescem dentro assim, e não, vamos ter paciência, vamos olhar dessa maneira. Quantas pessoas eu conheci que chegavam na igreja e parecia que aquela ficha nunca ia cair, e um dia caiu, um dia despertou, e um dia aconteceu, né? Eu creio que essa manhã pode ser também o dia da decisão sua, que você vai olhar para essa palavra e vai falar assim, se ela vai prosperar, vai crescer isso no futuro, eu já quero hoje aqui, eu já quero essa palavra hoje para a minha vida. Entretanto, no versículo anterior, não é isso? Não, versículo de número... antes, na espiga, eu estou falando do grão de mostarda, mas na espiga que fala sobre colheita e fala sobre planta, ele fala que um dia a foice vai cortar. Então a gente está falando de uma semente que cresce, de um reino que cresce, mas vai ter prestação de contas. E tomara que você amadureça o mais rápido possível, antes que a foice, olha aí, versículo 29, logo manda cortar com foice, porque chegou a colheita. Receba hoje o Evangelho no seu coração. Faça a opção pela maturidade cristã. Cresça, e cresça rápido. Não coloque outras coisas em primeiro lugar. Lembre-se das sementes. Faça isso hoje. Eu quero crescer. Porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui a pouco. Hoje à tarde eu não sei se eu vou estar vivo. E eu não sei se Jesus vai voltar amanhã ou hoje à noite. Vai estar aí. A colheita vem, gente. A foice. Eu e você não temos todo o tempo do mundo. Ele fala para que a gente fique atento e não abandonemos pessoas que estão crescendo na palavra. Mas, por outro lado, ele desafia a mim e a você para que a gente possa, cada dia mais e mais rápido, tomar essas decisões de crescimento na nossa vida. Agora, adiantemos e voltemos para o texto. Vamos lá para o versículo de número 33. Né? Ele vai explicar novamente a palavra, e com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes punha a palavra, conforme podiam compreendê-la. Versículo 34, todo mundo lendo, já. Algo importante, há coisas na maneira de fazer igreja que a gente precisa ter muita sabedoria com isso. A gente tanto usa a comunicação para falar com não crentes, como a gente usa a comunicação para discipulado. Muitas vezes a gente não pode trazer um tema do discipulado para a comunicação. Jesus pregou de um jeito, mas explicou para os seus discípulos. Eu estava até brincando lá em casa que teve uma hora no jantar que eu estava adiantando, né? Falando com Maria, com a Osana, a gente estava, né, chegando para Marília, falando, olha, eu vou pregar amanhã sobre isso, e conversando e adiantando algumas coisas que tinham a ver com a nossa conversa. Então, para os próximos, para os de casa, tem a explicação. Para os discípulos de Jesus, tem a explicação. O pai precisa discipular os seus filhos assim, dessa maneira, conversando com os seus filhos. A mãe conversando com os seus filhos. Esse discipulado é um discipulado que transforma, é abençoador. Não pense que a pregação é o único momento da igreja. O discipulado precisa ser feito, porque no discipulado essas coisas são aprofundadas. Para mim, a crise de maturidade da igreja é a crise de falta de discipulado. Pessoas são ouvintes da palavra. As igrejas se transformaram em grandes núcleos e centros de apenas
pregação da palavra e não de discipulado da palavra também. E precisamos parar para nos dedicar a discipulado. E existem várias estruturas na igreja de escola dominical, existe grupo de vida, ali há um discipulado. Você precisa aprofundar, senão você vai ser um eterno ouvinte da palavra, um eterno emocionado pela palavra, um eterno, enquanto a palavra precisa, eu já estou aplicando o texto, a palavra precisa ser recebida com muito desejo em nosso coração, mas nós precisamos ser saturados pela palavra. Qual é a estratégia de maturidade cristã? Saturação da palavra de Deus na nossa vida. É assim que a gente cresce. É isso que o texto até agora quis falar. Saturação da palavra, saturação da palavra. Olha o texto que eu estou falando, saturação. Por isso que se você for apenas cuidar das preocupações do mundo, não vai haver uma transformação discipular na sua vida. Porque você também precisa carregar a preocupação de ser saturado pela palavra. Você vai ouvir muita coisa contra isso. Vão te chamar de fanático. Vão dizer que isso é uma lavagem cerebral. Mas isso é a intenção de Cristo na nossa vida. Amém, gente? Nos saturar da palavra de Deus. Se houver saturação, esse termo, né? O que é o termo saturação? Se houver exageradamente exposição da palavra de Deus na vida da pessoa, a transformação acontece por aí. É assim que acontece. Não tem outro método. É Jesus ensinando em todos os lugares. Ele está saturando tudo com a palavra. Veja o que ele está ensinando a gente, saturando, semeando a palavra, semeando. É isso que você precisa compreender na sua vida e receber e se envolver com a palavra dessa maneira. Amém? E aí, agora, nós chegamos na última passagem, no último pedaço, que é Jesus acalma a tempestade. Vamos fazer a leitura, versículo 35 em diante, todos lendo. Naquele dia, veja, naquele mesmo dia, né? Leiam. Só um minutinho. Jesus está ali já naquela fuga estratégica, já sai por ali, Cafarnaum fica no norte, ele diz, vamos para outra margem, ele sai dali, um barco desse tinha 8 a 9 metros, né, carregavam 15 pessoas, um barco desse média, e ele está nessa, já são 17, por volta das 17 horas, o dia está escurecendo, e eles saem nessa rota para sair dali, para ir para outro lugar. E eles já sabiam que as tempestades poderiam vir, porque é muito comum naquela região. Há lugares em que ninguém pode nem determinar o clima, gente. Tem lugar assim que você chega e o clima de manhã é uma coisa, o clima à tarde é uma coisa, o clima à noite é outra coisa. Como aquela região ali ela está abaixo do nível do mar e os acidentes geográficos estão ao redor, essas pancadas de vento, essas tempestades podem acontecer. Mas eles eram homens muito experientes, porque eles eram pescadores. Eles teriam dito assim, não vamos fazer, não tem condição, né? Ou teriam medo. Eles não tinham medo do mar, eram pescadores, eram homens experientíssimos, né? Ele estava ali com a melhor equipe para entrar dentro de um barco. Veja só, a melhor equipe para entrar dentro de um barco estava naquele barco ali, conduzindo aquele barco. Aqueles pescadores, era a vida deles, estavam ali naquele barco. Sigamos na leitura. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo no travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor... E tudo ficou bem calmo. Amém, gente.
Essa passagem, para mim, é uma das passagens mais maravilhosas, preferidas para mim na Bíblia, porque ela fala do meu dia a dia. Entendamos, gente, o Senhor falou da palavra, falou da palavra, falou da palavra, agora chegou a aula prática. Amém? Era isso. Assim é a vida. E vai faltar palavra. Se não tiver, se a gente não colocá-la no nosso coração, nas tempestades. Porque não vão faltar tempestades na nossa vida. Porque não tem como a gente impedir que elas aconteçam. Quer ver outra coisa? No meio da tempestade, a gente nem consegue governar. Tempestades desse tamanho, elas são ingovernáveis. Quem já passou por um grande conflito na sua vida, um grande drama, sabe o que eu estou falando. Você não controla. Ela, sendo ligado à saúde, sendo ligado ao casamento, à vida financeira, vai colocando aí a lista de coisas. Quando tempestades chegam desse tamanho na nossa vida, a gente não consegue controlar. Nessa hora, a gente tem Cristo e a sua palavra no nosso coração para passar por elas. Se a gente não tiver essas duas coisas, nós perdemos o motivo pelo qual o Senhor veio para esse mundo, para que a gente pudesse ter Ele e a sua palavra nessas horas. Sabe o que acontece? Uma porção de perguntas. Não é assim? O medo aparece, a cabecinha e a cachola da gente começa a funcionar. E a gente começa a fazer tantas perguntas. Eles fizeram perguntas. Senhor, não te importa? São perguntas, a cabeça vai formulando. O cenário já é horrível, gente. Vamos morrer. Mas você piora com tudo que a sua cabeça faz. E vai piorando, gente, vai piorando e vai piorando. E assim, eu não estou dizendo que isso não é um ato antinatural. Não, a nossa cabeça funciona assim. E vai funcionar assim. E muitas perguntas serão levantadas. Então você precisa ter um outro conteúdo na sua cabeça, na memória. Você precisa ter as promessas de Deus. Você precisa ter a fé nessa hora. Você precisa compreender o que a palavra fala sobre soberania de Deus, em que Deus está no controle de todas as coisas. A minha história, meus irmãos, como pastor, é visitar pessoas no hospital e chegar lá no hospital e ver um momento onde pessoas seriam destruídas assim, emocionalmente, destruídas, esfaceladas, e chegar lá está um cristão e falar assim: bispo, Deus está no controle. Porque eu vim aqui e já estou até pregando o evangelho aqui para as pessoas que estão ao redor. O cara esboça um sorriso na hora dessa. Fica feliz numa hora dessa. Estou falando sério, vocês já viram isso? E fala assim: não, bispo, se eu sair daqui, eu ficar aqui, minha vida está nas mãos de Deus. Ele tem poder para me tirar daqui. E assim, eu fico impressionado, né? E isso me impressiona demais. Isso me impressiona. Eu tenho visto na vida de Marília, visto em outros irmãos, é a capacidade, nessa hora de desespero. Vi na vida da minha mãe, né? Minha mãe teve uma doença terrível, terrível. Minha mãe sofreu muito na sua morte. E minha mãe, os lampejos de consciência quando ela voltava, minha mãe fazia assim: glória a Deus. Minha mãe uma vez voltou de um momento desse falando em línguas estranhas. Estava com Deus ali, amém, gente? Estava com Deus, a presença de Deus na vida dela ali, né? E pregando o evangelho, e compartilhando a fé com outras pessoas. Então, assim, gente, seja lá o que for, né? Para quem já leu Dom Quixote, o Cervantes, ele falava assim: no momento das dificuldades, no momento onde todas as portas se fecham, o tempo aparece com suas doces respostas de soluções às portas que estão fechadas. Eu acho bonito falar sobre o tempo para resolver coisas assim quando as portas estão fechadas. Mas esse texto fala de uma brevidade de tempo, porque a tempestade foi muito rápida. Não fique dependendo do tempo, porque pode ser que você não tenha tempo. A frase do Cervantes é lindamente poética. Vamos esperar, porque o tempo vai dar soluções. Amém.
O que você precisa é de Deus nessa hora. Amém, gente? Estão entendendo essa colocação que eu estou trazendo aqui? Não confunda, não seja deixa a vida me levar. Isso é fatalismo. Isso é de gente que já se entregou. Não se entregue não. Fala assim, eu não tenho muitos detalhes sobre isso, mas eu sei que Deus está no barco e as suas promessas vão me sustentar nesse momento. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? É isso que nos sustenta. São 3 perguntas. Veja bem, a primeira pergunta apareceu aí, versículo de número 39, né? Versículo número 38. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Aí vem uma outra pergunta, né, do Senhor. Por que vocês são tão medrosos? Gente, veja, parece uma coisa insensível de Jesus. Por que vocês estão reagindo desse jeito? Por que vocês são... Medo, o problema é medo, gente. Não, ele não quer que seu povo seja medroso assim, não. Quer que a gente segure na mão dele, que a gente confie, ele está ali no barco. Está no barco, amém? Eu não sei muito o que está acontecendo. Parece que se ele tivesse uma atitude melhor, seria melhor. Mas hoje parece que ele está dormindo aqui. Confia nele, amém? Confia. Se ele estiver no barco. E lembrem-se das suas palavras. E essa palavra é uma dessas que ele preparou a gente para lembrar dessa hora. Lembre-se das palavras. E aí depois o Senhor Jesus... E depois eles perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, hoje a gente sabe. Através dessa palavra, a semente foi plantada no nosso coração. A parábola do bom semeador foi plantada no nosso coração. Quando eu e você estivermos num momento como esse, a semente já vai estar lá. Essa pergunta você nem precisa fazer, quem é este que até o vento e o mar? Você fala assim, eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É isso que a gente vai falar. É isso que a gente vai crer. Essa palavra já entrou ou não no seu coração? Deixa ela fluir. Deixa ela crescer no seu coração. Pare com esse desespero. Pare de falar muito. Pare de começar a tomar muita decisão numa hora dessa. Pare de começar a querer trazer muita explicação, como os amigos de Jó queriam trazer explicação. Pare com isso. Esteja na presença do Senhor Jesus. E lembre-se da sua palavra. Aí sim, deixe a palavra. Não deixe que dúvidas substituam o trabalho da palavra de Deus na sua vida. Essa palavra precisa nos alimentar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu imagino que você chegou aqui para ouvir uma pregação do Senhor Jesus. E assim como eles foram ouvir os ensinos do Senhor Jesus. Mas eles tiveram as suas tempestades acalmadas no final desse dia. Hoje você veio aqui ouvir a palavra. Mas o que o Senhor quer é acalmar a sua tempestade ao final desse culto. E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Faça a sua oração aí nesse momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque de maneira tão profunda a gente começa a entender a profundidade dessas sementes da Tua palavra em nossa vida. Então encharca-nos, nós queremos mais dela, Pai. Nós queremos aprender. Nós queremos viver na Tua presença, ela que vai nos sustentar, ela que vai nos curar, ela que vai nos dar sabedoria para enfrentarmos, Senhor, as jornadas da vida. Ó Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor falou isso aos nossos corações nessa manhã. Nós não fomos esquecidos. Para aqueles que estão no começo, ou já são maduros, ou estão até num recomeço, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã e nos deu tanta esperança. Porque a árvore vai crescer, Pai. A tempestade vai passar, e a semente vai crescer, Pai. E a semente vai prosperar. Porque assim, o Teu Evangelho, ele é poderosíssimo. Nós vamos testemunhar os milagres.
Nós vamos conversar sobre pessoas e vamos testemunhar aqui sobre o Senhor manifestando o poder dele na nossa vida e fazendo coisas sobrenaturais, curas sobrenaturais. Mas a primeira lição que a gente tem que ter hoje aqui é que nós precisamos ter o Senhor na nossa vida como a presença mais maravilhosa e cheios, encharcados pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.